vida, temos uma coisa importante, séria, grave, a vacina da dengue criada pelo Butantan. Há eventos, chamados eventos graves, há pelo menos 2 mortes que parecem, ao menos em princípio, relacionados à vacina. Tudo isso demanda muito estudo, muita calma, muita tranquilidade, porque é claro que os boçais anti-vacina vão começar a ficar assanhadinhos, né? E depois, dali para eles defenderem a terra plana e outras cocitas, não custa, né? Então é preciso ir com muita calma, porque são vacinas de vírus ativados. É um assunto que eu estudo por razões várias, conheço bem. Pessoas com imunossuprimidas, por exemplo, não podem tomar vacina, nem vacina com vírus vivo, né? Tem que ser vacina com vírus desativado. E aí precisa ver se essas pessoas eram imunossuprimidas, não eram, mas mesmo assim, se as imunossuprimidas estavam nos grupos de estudo, não estavam, é preciso ir com calma. O fundamental é que, bom, se suspendeu a vacina e agora é preciso saber a razão, tá? Lembrando sempre que muita gente está imunizada, mas o número de eventos graves, ele é maior do que se é o suportável. Lembrando sempre que raríssimas pessoas têm problemas com vacinas. Isso é parte do jogo. Os milhões que elas imunizam, vale a pena quando você considera, bom, não fosse isso, o que poderia acontecer, né? Então a gente precisa ir com muita calma nessa hora. Mas o Ministério da Saúde fez a coisa certa. 2 mortos leva o governo a suspender a vacina contra a dengue. Vamos lá. O Ministério da Saúde anunciou hoje que suspendeu a imunização contra a dengue com a vacina do Butantan, a Butantan DV, de acordo com o governo federal. A medida foi adotada após o registro de 2 mortes suspeitas. Segundo a pasta da Saúde, foram aplicadas 500 mil doses e nesse universo de pacientes foram registrados 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina. Entre eles, 2 mortes que estão sob investigação. Entre os cerca de 500 mil vacinados, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos, o equivalente a 0,7% do total. Os 42 pacientes que apresentaram sinais de alarme e foram classificados como graves representam 0,008% do total de pessoas imunizadas. Em coletiva de imprensa hoje, o ministro Alexandre Padilha disse o seguinte: tivemos 3 casos graves, precisaram de internação em UTI. Desses 3 casos, 2 óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves, mas é um sinal de alerta para o sistema de vigilância, junto com os 42 casos que significam 8 casos a cada 100 mil doses aplicadas, por mais que seja para muitas pessoas um número pequeno, é um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação para todos os profissionais de atenção primária em saúde do país, até que se conclua, que se possa realizar todas as investigações necessárias para ver tanto relação de causalidade, fatores que possam estar associados a esses 42 eventos graves. Então, vejam, é um número muito pequeno, mas aí, ainda assim, recomendo cuidar. Está certo o Ministério da Saúde, lembrando que todas as fases foram cumpridas pelo Butantan, que é um órgão sério, que pertence aqui ao governo de São Paulo, conduzido por pessoas competentes. Então, assim, não tem nenhuma negligência. A Anvisa fez todas as exigências que tinha de fazer. Agora, nada supera o fato, né? Tem as notícias, há indícios, pelo menos, de que pode ser
de que a vacina está provocando, ainda que num número reduzido, mas não dá para conviver, porque evidentemente isso assusta as pessoas. E aí, em vez de buscar imunização, vão fugir dela, né? Então, é lamentável que tenha acontecido. Seria muito bom que houvesse a evidência de que não há relação entre a vacina e as mortes, né? Lembrando que alguma reação sempre tem, né? No sábado agora eu fui tomar a vacina da H1N1, que é uma vacina para pessoas, embora, Isa, eu esteja com 41, mas eu tomei uma vacina para pessoas acima de 60. A gente tinha reduzido, né, essa idade para 31. Mas eu tomei essa acima de 60, um pouquinho mais cara e tal. Vale a pena. Aliás, no local que eu fui tomar, vocês todos foram muito bem falados pelas pessoas. Todo mundo gosta muito de vocês. E a moça diverte. Olha, pode dar febre, alguma reação. Não tive nada, né? Não tive nada, mas pode dar. Alguma reação sempre pode dar, né? Só que aí essa vacina é vírus inativado, é diferente dessa da dengue, que é com vírus ativo ainda, porém rebaixado, né? Só que aí ele garante uma imunização, tanto é que ela é em uma dose, né? Há uma outra vacina, um laboratório japonês, do Takeda Pharma, que é a Kedenga, mas aí acabou o Kedenga, não tem mais Kedenga, né? E aí se fez essa vacina do Butantan. Insisto, o Butantan, dos institutos mais sérios do mundo nessa área, né? Com todos os cuidados, cumprindo-se todas as fases. Agora, diante da evidência, é preciso fazer alguma coisa. O que mais que a gente tem aí? Vai lá. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e é a primeira do mundo aplicada em dose única. A imunização começou no início deste ano com foco nos profissionais de saúde. Os óbitos envolvem uma mulher de 48 anos que desenvolveu sintomas de dengue grave 19 dias após receber a vacina Butantan DV. O quadro incluiu comprometimento neurológico com meningoencefalite e a paciente morreu. Outro caso foi de um homem de 58 anos que apresentou febre 5 dias depois da vacinação e evoluiu rapidamente para dengue grave com um choque refratário. Com a decisão do Ministério da Saúde, estados e municípios vão suspender a aplicação, enquanto os casos de efeitos colaterais graves e mortes serão investigados. O governo informou que vai acionar os estados para reforçar a busca por possíveis efeitos adversos. Quem recebeu doses nos últimos 21 dias deve fazer um acompanhamento e estar atento a reações como febre, dor abdominal, vômitos, entre outros. A pasta da saúde reforçou que a medida é temporária e de segurança, que todas as mortes são suspeitas e que há confiança no estudo que levou à comprovação de eficácia e segurança da vacina. Presta atenção aqui, nessas horas, a maioria dos meus amigos é composta de advogados, mas os familiares têm uma penca de médicos, né? E sem contar que eu mesmo tenho um monte deles, né, Isa? Eu quase coleciono médicos, que é para poder encher o saco de muitos. Uma lista extensa. Tendo bastante, eu encho o saco de vários, um pouquinho de cada um. É muito frequente que nessas horas você tomou uma vacina para dengue. Quais são os sintomas da vacina para dengue? Quais são os sintomas da dengue? São esses. Quais são os sintomas que a pessoa teve? Quase sempre coincidem, coincidindo ou não. E eu não estou dizendo que as pessoas estão mentindo, né? Só estou dizendo que muitas vezes pode ser por outras razões, pode ser por gripe, enfim, há vários outros males. É preciso ver. Agora, a prudência indica que é isso que tem de ser feito. É isso que tem de ser feito. Agora, vacinas são fundamentais. Eu falo isso porque daqui a pouco começa, né? O Caiado foi a uns... Ronaldo Caiado. Ele foi a um podcast em que o sujeito é anti-vax. Uhum. E aí ficou lá pagando mico. Imagina um médico defendendo a ciência e pagando mico, né? Porque...
Não adianta, não adianta. Olhe com quem você decide andar. Dependendo com quem você decide andar, você vai ouvir certas coisas. Não tem jeito. O famoso diz-me com quem andas, eu te direi quem és, não é bem assim, porque você não está necessariamente contaminado por aquele que está. Agora, se você escolhe esse lado da política, esse lado... Aí, filho, aí vai tentar fazer o quê? Vai tentar botar racionalidade onde não há? Hã? Atenção, a não vacinação matou muita gente de Covid no Brasil. A não vacinação. Não a vacina. Não se tem notícia, aliás, no caso da Covid, não se tem notícia de morte por vacina. E sem vacina? Aos milhares. E ainda havia aqueles que, atendendo à recomendação daquele senhor, tomavam cloroquina e iam para a vida. Eu falo isso porque é claro que nessa hora os trogloditas aparecem com seus discursos oportunistas. O que o Butantan falou? Vai lá. Antes... Não, vamos para antes de ser aprovada, a gente não falou ainda. Não, né? ainda não. Então vamos lá. Essa pesquisa envolvendo a vacina Butantan DV aplicou o imunizante em 16 mil pessoas antes de ser aprovada, que foram acompanhadas por 5 anos. A partir dessa análise, teve eficácia e segurança comprovadas. O estudo teve repercussão internacional, foi publicado pela revista Nature após os casos graves, incluindo os óbitos. A Anvisa informou que notificou o Instituto Butantan e deve convocar um comitê de especialistas para conduzir a investigação epidemiológica dos casos. Presente na coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, o médico infectologista Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, diz que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa. Ele declarou: nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Tomara, o Esper Calas, que é uma pessoa séria, entende? Nós estamos falando de pessoas sérias, que fazem um trabalho decente. E que mais que a gente tem aí sobre o Butantan? Vai lá. O Instituto afirmou que vai manter o compromisso com a ciência e a saúde da população depois dessa decisão do Ministério da Saúde e da Anvisa. Na nota, a entidade informou que continuará apoiando os órgãos federais, fornecendo todas as informações disponíveis sobre a vacina, realizando novos estudos e acompanhando o trabalho de farmacovigilância dos vacinados. No texto, o Butantan reafirmou o compromisso de entregar produtos seguros e eficazes para o enfrentamento de problemas de saúde pública por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Tomara que dê certo, porque a dengue se transformou num problema grave no Brasil inteiro. E não só no Brasil, é um problema grave em vários países do mundo. Essa vacina é um avanço formidável, né? Que pode fazer o Butantan ser um produtor mundial de vacinas também dessa vacina. Agora, vamos esperar, né? Vamos esperar. Confiantes na ciência, confiantes na avaliação, né? Que farão os especialistas. Uma coisa é certa, vacinas salvam vidas. Vacinas não matam. Né? Pode ter acontecido evento adverso? Grave? Pode ter acontecido. Então, os estudos serão feitos. É isso aí, nós estamos torcendo, né, para que não haja, primeiro sempre lamentando, para que não haja relação entre as mortes e a vacina e mesmo entre esses outros eventos adversos e a vacina. Haver. Né? Sempre lembrando que há um grupo muito pequeno de pessoas que pode sim ter problema, mas aí em qualquer vacina. Mas é sempre um grupo reduzidíssimo.